professor Luiz Felipe nos falou na aula passada sobre a hidrosfera e a importância das águas no espaço geográfico. Veja, pessoal, para falar das águas, nós temos que falar dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos, não é verdade? Então, ele nos falou sobre a característica de cada um dos oceanos. Olha, pessoal, o Oceano Pacífico é o maior deles, de todos. O Oceano Atlântico é o de maior intensidade no comércio. O Oceano Índico é o oceano das águas quentes e o Oceano Glacial Ártico das águas geladas. Vimos ainda como é a hidrografia do Brasil. Veja, pessoal, o Brasil tem uma riqueza impressionante de rios e as bacias hidrográficas também são extremamente importantes, com destaque para a bacia amazônica. Então veja. Boa aula. Olá, pessoal, que bom estar com vocês outra vez para falar de geografia. Hoje iremos falar da urbanização contemporânea. Olha, na geografia, ela entende o processo de urbanização como algo recente na história da humanidade. E para os geógrafos, ela se iniciou a partir da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no final da Segunda Guerra Mundial, que esse processo vai tomar conta do mundo. Veja, após o término da Segunda Guerra Mundial, aqueles países que primeiro iniciaram a Revolução Industrial, ou seja, os países desenvolvidos, consolidaram o seu processo de urbanização. Já nos países subdesenvolvidos, esse processo se iniciou um pouco mais adiante, em função de uma série de fatores. O fato que foi avassalador e trouxe uma série de sequelas, que nós vamos conversar sobre isso na aula de hoje. Eu quero trazer aqui para vocês um dado bastante interessante sobre a urbanização. São as taxas de crescimento, as taxas de urbanização. No início da Revolução Industrial, nós tínhamos uma taxa em torno de 2%. Passado algumas décadas, mais precisamente em 1960, esse percentual sobe para 34%. Isso é muito em função do desenvolvimento industrial que vai ocorrer nos países subdesenvolvidos, notadamente os latino-americanos. Em 1990, ou seja, 3 décadas depois, nós vamos observar um crescimento, vai chegar a 44%. No alvorecer do século XXI, esse percentual deve chegar a mais de 50%, isso no mundo inteiro. É claro que iremos observar diferenças de região para região. A gente vai observar agora que existem fatores que condicionam a urbanização. Desses fatores, nós podemos reduzir a 2. Vamos a eles? Os atrativos que a cidade proporciona. O homem do campo, ele vê na cidade uma possibilidade de melhor condição salarial, possibilidade de emprego. A questão da saúde é infinitamente mais acessível que no campo. A questão educacional também pesa. Então, esses são fatores que atraem o homem do campo para a cidade. Então, são fatores atrativos. Os fatores repulsivos que o campo impõe, aquelas condições que o lavrador, que o agricultor passa no campo, em função de uma ausência de uma política agrária, de uma política agrícola governamental, da miséria que ele passa no campo, da violência que ele é alvo no campo, isso acaba levando-o a se mudar para a cidade. O que eu quero deixar claro para vocês é que esses fatores atuam conjuntamente, concomitantemente, eles não são isolados, tá certo? Tá, pessoal, o que eu quero conversar agora, avançar um pouquinho, é na questão da urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vamos iniciar antes pela urbanização nos países desenvolvidos. Nesse caso, pessoal, os fatores atrativos estão ligados ao processo de industrialização num sentido mais amplo, como, por exemplo, a transformação da cidade, com a geração de emprego, possibilidade de melhores salários, aquilo que eu já falei agora há pouco. E os fatores repulsivos estão relacionados
a revolução agrícola que ocorreu nesses países a partir da década de 30, 40. O que vai acontecer? O que é a revolução agrícola exatamente? Ora, é a descoberta de novas técnicas de produção e de produtividade, são questões distintas. O surgimento ou a intensificação da máquina no campo, do uso da máquina no campo, isso também é um fator importante, que vão proporcionar, vão dar condições para que ocorra a revolução agrícola. Com isso, vai liberar mão de obra do campo, que não tendo alternativa, essa mão de obra vai se direcionar para as cidades. Esse fator repulsivo, a revolução agrícola, vai provocar um êxodo rural. Aqui, pessoal, tem uma questão importante. Nós temos que diferenciar o êxodo rural que aconteceu nos países desenvolvidos para aquele que aconteceu e está acontecendo nos países subdesenvolvidos, que são diferentes, tá certo? Acompanhe meu raciocínio. Veja, pessoal, o êxodo rural nos países desenvolvidos, ele ocorreu de forma mais lenta. E aí a cidade teve tempo de se preparar para receber todo esse contingente populacional. E não ocorreu o caos urbano, como acontece muito nos países subdesenvolvidos. Olha, pessoal, eu não sei se vocês já notaram que as cidades dos países desenvolvidos não são tão grandes assim, de um modo geral. É porque essa organização urbana, ela foi mais gradativa. O contrário ocorreu nos países subdesenvolvidos, onde suas cidades são um verdadeiro caos urbano. Vamos falar da urbanização nos países subdesenvolvidos. Bom, ela vai acontecer a partir da década de 60, na América Latina e um pouco na Ásia. Na África, esse processo ainda está em andamento. O que é importante aqui a gente ressaltar é o seguinte, que os fatores repulsivos, eles foram mais importantes. Por que isso, pessoal? Então vejamos, olha, as questões agrárias nos países subdesenvolvidos não foram completamente resolvidas. Como já falamos inicialmente, nós temos ainda muita violência no campo. Não existe uma política agrícola para o pequeno agricultor. Esses fatores vão acabar provocando sua expulsão do campo em direção às cidades. Ora, essa população que chega à cidade, regra geral, não tem boa formação cultural. Há uma grande dificuldade dela se adaptar. E com isso, ela vai acabar se direcionando para a região metropolitana dos grandes centros, vivendo, via de regra, em condições miseráveis. Veja, pessoal, essa situação vai proporcionar o aparecimento de um fenômeno típico de país subdesenvolvido, que é macrocefalia urbana. O que é exatamente isso, pessoal? Veja, é quando a cidade cresce de forma exagerada e não tem uma infraestrutura razoável para atender às mais diversas demandas. Por outro lado, pessoal, essas cidades são concentradoras das mais variadas atividades econômicas. E muitas vezes elas não dão conta da demanda, trazendo para a população uma série de problemas que vão ocasionar uma insatisfação no serviço prestado. Rede urbana. Veja, pessoal, vamos esclarecer essa questão aqui do que é rede urbana. É formada por sistemas de cidades no território de cada país, interligadas uma às outras através de um sistema de transporte e de comunicação, pelos quais fluem pessoas, mercadorias, capitais, serviços, etc. Então veja, para que haja uma rede urbana, é necessário que uma série de cidades tenha essas pré-condições. Para isso, os governos têm que investir maciçamente no setor de infraestrutura, no setor de transporte e no setor de comunicação. Olha, pessoal, para essa rede se consolidar, é necessário que ela preencha esses pré-requisitos. Por isso é muito comum nós encontrarmos em continentes como o europeu e o americano, no norte, cidades de porte médio que possuem essa infraestrutura de transporte e comunicações.
Isso possibilita o fluxo de pessoas, de capitais, de mercadoria, de forma bastante intensa, promovendo assim o desenvolvimento. Já nos países subdesenvolvidos, esse processo ainda está em forma embrionária. Por quê? Ora, pessoal, nesses países pobres, o que a gente vai observar é o seguinte: grandes cidades, umas distantes das outras, impossibilitando a formação de redes. E isso vai dificultar bastante o desenvolvimento econômico dessas regiões. Para acompanharmos melhor esse raciocínio, é importante que a gente veja a hierarquia urbana. Bom, pessoal, esse tema a gente vai abordar depois de tomar uma água, descansar um pouquinho e retornar. Tá certo? A gente volta daqui a pouco, então. Até depois. Vamos retomar o assunto que nós iniciamos antes do intervalo. Qual que era mesmo? Hierarquia urbana, exatamente. Olha, pessoal, esse é um conceito tomado, emprestado do jargão militar. Lembram disso? O soldado subordinado ao cabo, que por sua vez está subordinado ao sargento, ao tenente e assim por diante. Então a geografia toma emprestado esse conceito porque serve a ela e aplica na hierarquia urbana. Como isso pode ser feito? Veja, a geografia enxerga dois esquemas para definir ou para explicar a hierarquia. Um é o clássico, o esquema clássico de hierarquia urbana. Já está superado desde a década de 70, mas ainda serve para os países subdesenvolvidos, porque eles ainda utilizam esse tipo de hierarquia. No esquema clássico, nós temos a seguinte composição: a metrópole nacional, que é aquela cidade que concentra o maior número de atividades econômicas e serviços. Logo em seguida, uma metrópole regional e subordinada a ela, um centro regional, cidade local e, por último, uma vila. Como que isso funciona concretamente? Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos. Então veja. Olha, um sujeito que mora numa vila e tem um problema de saúde, o que no esquema clássico ele normalmente vai fazer? Ele vai se locomover para uma cidade mais próxima, com maior recurso que a vila. Ele não vai se locomover para uma metrópole, por uma questão, muitas vezes, cultural mesmo. Então, ao se deslocar para essa cidade, ele vai buscar uma resposta para o seu problema. Aí, se ele não encontrar, ele vai se locomover para uma outra cidade, para um centro regional. Então ele segue essa hierarquia, certo? Em busca de uma solução para o seu problema. Esse é um esquema clássico, muito utilizado ainda nos países subdesenvolvidos. Vocês, se moram em cidade pequena, devem perceber que isso ocorre de fato. Já nós temos aí um outro esquema. O esquema atual é um pouco diferente. Olha, no esquema atual nós temos uma metrópole regional, um centro regional, cidade local e vila. Aqui nesses espaços geográficos, eles não estão subordinados uns aos outros, não necessariamente. Eu vou me utilizar do mesmo exemplo para explicar isso para vocês. Então veja, aquele cidadão que estava buscando serviços de saúde numa cidade pequena, ele não precisa necessariamente fazer isso, porque através, hoje, da informação, através do telefone, ele pode verificar aonde vai estar disponível aquele serviço para ele. Através da internet, ele também pode fazer isso. Portanto, hoje, ele é um homem global, ele tem acesso à comunicação, os meios de transportes hoje estão bem mais acessíveis. Portanto, o que a gente vai observar aí é a relativização das distâncias. Com o avanço da tecnologia, os meios de transporte passaram a ficar mais baratos e, portanto, um cidadão pode se deslocar de um pequeno centro urbano para um grande centro urbano sem necessariamente passar por aquele centro regional.
Portanto, esse esquema de hierarquia urbana, ele é muito mais flexível do que o esquema tradicional. Se bem que o esquema tradicional, também chamado clássico, ele ainda existe em algumas regiões do Brasil, notadamente o norte e nordeste brasileiro. Tá certo? Bom, pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre a urbanização brasileira. O Brasil é um país já urbanizado. A maior parte da população brasileira vive hoje nos grandes centros, com certeza próximo a 70%. Isso é um número bastante significativo. A região brasileira que tem o menor grau de urbanização, a menor taxa de urbanização, é a região norte, com 59%. Portanto, é um número bastante significativo. Olha, a urbanização brasileira, ela tem uma retrospectiva histórica que, se vocês me permitirem, eu vou contar brevemente. A partir da década de 30, o Brasil passa a sofrer um processo de urbanização acentuado. Até a década de 30, na chamada República Velha, o Brasil era um país eminentemente rural. A partir da República Nova, do governo Vargas, essa situação muda radicalmente. Por quê? Ora, por quê? Eu vou buscar essas informações na disciplina de História para tentar explicar essa situação para vocês. Veja, a partir do governo Vargas, na chamada República Nova, o Brasil vai sofrer o seu primeiro surto industrial. Com isso, vai atrair para as cidades, para os grandes centros, o homem do campo. Então, esse processo de urbanização vai começar dessa forma. Na década de 60, esse processo de urbanização no Brasil, ele vai se acelerar, com o segundo surto industrial, promovido primeiramente no governo JK, Juscelino Kubitschek, com a vinda das grandes empresas de automóveis para o Brasil, e depois nos governos militares, onde esse processo de urbanização vai ficar mais acelerado. Atualmente, como eu já disse antes, o Brasil apresenta taxas de urbanização bastante altas, comparado aos países desenvolvidos. Mas nós temos que ter um cuidado de não generalizar, porque essas taxas elas têm graus de diferença dependendo da região do país. Aqui é importante também nós ressaltarmos uma questão. Hoje não podemos mais usar o termo população rural, e sim população agrícola no Brasil. Por que isso? Então veja, olha, o homem do campo, quando foi para a cidade, ele não abandonou exatamente as atividades agropastoris. E se nós observarmos os grandes centros urbanos, São Paulo, por exemplo, vamos encontrar um fenômeno do êxodo rural brasileiro, que é a figura do boia fria. O boia fria, como boa parte de vocês já sabe, é aquele sujeito que, apesar de morar na cidade, na periferia, ele tem um elo com o campo. Ele cotidianamente se dirige ao campo para trabalhar e volta no final do dia. Portanto, esse homem, ele não é um camponês, definitivamente. Ele também não é um homem do meio rural. Portanto, a expressão mais correta é trabalhador agrícola. Portanto, o conceito de população urbana e população rural, ele não cabe à realidade brasileira. É melhor nós nos referirmos população urbana e população agrícola, tá certo? Fique atento a esse detalhe. Olha, pessoal, costuma-se dizer que a urbanização brasileira multiplicou a pobreza. Isso é verdadeiro. Se nós pegarmos algumas cidades brasileiras, as grandes cidades brasileiras, os moradores da periferia, os serviços de infraestrutura são extremamente precários. O boia fria acaba sendo um sujeito curioso, porque apesar de ele viver num centro urbano, toda a sua cultura está ligada à atividade rural. A sua atividade de trabalho está ligada à atividade rural, por isso que ele é um trabalhador agrícola. Portanto, ele não é um cidadão urbano. E, por outro lado, ele deixou de ser um cidadão rural, porque o seu local de moradia passou a ser no centro urbano. Ele é um sujeito sem identidade, portanto, uma figura curiosa na realidade brasileira.
não é verdade? Eu quero retomar uma questão com vocês aqui, mostrando um gráfico interessante que vai falar sobre a urbanização brasileira. Me acompanha aqui no gráfico. Olha, pessoal, esse gráfico vai reforçar aquilo que eu estava falando para vocês agora há pouco. Percebam, a região sudeste, desde a década de 50, ela já vem concentrando a maior taxa de urbanização, 88%, é um percentual considerável. E, no geral, a taxa de urbanização do Brasil é relativamente alta, quase 79%. Taxas de urbanização semelhantes à da Alemanha, à da Inglaterra, à dos Estados Unidos, portanto, países desenvolvidos, como eu já havia falado agora há pouco. Tá certo? Compreenderam? Pois bem, pessoal, eu vou continuar a nossa conversa sobre a urbanização brasileira, resgatando alguns aspectos históricos. O povoamento do Brasil, ele se deu inicialmente no litoral, como todos nós sabemos das nossas aulas de história. E até hoje, as maiores cidades brasileiras continuam no litoral. Mas a partir da década de 60 do século XX, a situação mudou bastante. No governo JK, com a fixação da capital federal no Brasil Central, nós iremos observar um crescimento das cidades da região. Um exemplo disso é Brasília e Goiânia. Vamos falar um pouco da rede urbana brasileira? A estrutura da rede urbana brasileira remonta à década de 40, com a modernização da economia. Os investimentos que vieram para o Brasil, somados aos investimentos governamentais, foram centralizados na região sudeste, criando uma grande diferença regional com o restante do país. Nas principais cidades do sudeste, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro, houve uma metropolização bastante intensa e carente de infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, 65% da população da Grande São Paulo e da Grande Rio de Janeiro vivem em favelas, em loteamentos clandestinos e imóveis irregulares. Olha, pessoal, essa situação se repete ou se reproduz em quase todas as grandes cidades brasileiras. A rede urbana interfere na vida cotidiana do cidadão. Isso é de fácil percepção. O cidadão que mora no grande centro urbano vai perceber realidades distintas. Quem mora em bairros mais sofisticados tem uma atenção maior do poder público. Quem mora na periferia praticamente é deixado de lado. Aqui, pessoal, nós temos o Brasil e as regiões metropolitanas, criada por uma lei de 1973, aprovada pelo Congresso Nacional, que dividiu em 9 as regiões metropolitanas. A Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Recife, Grande Salvador, Grande Fortaleza, Grande Curitiba e Grande Belém. Há outras cidades que reivindicam a sua área, a sua região metropolitana. Então, esse é o perfil das cidades brasileiras. E com isso, pessoal, nós fechamos, por hora, a nossa discussão sobre a urbanização brasileira. Eu sei que o tema não se esgota por aí, há muito debate em torno disso, mas essas informações já são importantes para vocês terem uma ideia do processo de urbanização mundial e brasileiro. Mas vamos falar sobre as dicas de estudo. Pessoal, primeira dica é o seguinte: faça um texto colocando os aspectos positivos e negativos da urbanização de sua cidade, tá certo? A segunda dica é o seguinte, pessoal: faça um rol das questões que vocês acham importante para melhorar a qualidade de vida na cidade de vocês, no aspecto urbano, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até outra oportunidade. Tchau, tchau! A aula de hoje teve como tema a urbanização contemporânea. Vimos quais os fatores que condicionam a urbanização. Olha, os fatores atrativos relacionados às cidades e os fatores repulsivos relacionados ao campo. Soubemos o que é a rede urbana. A rede urbana liga cidades, ou interliga cidades, por meio de transportes e de comunicação, certo?
O professor Luiz Felipe nos falou sobre a urbanização brasileira. Olha, pessoal, a urbanização brasileira é algo recente, remonta à década de 50 e está em processo ainda de consolidação. Bons estudos!